Hello pessoal, hello minha gente. Estamos aqui para dar a continuidade do que foi tratado nas aulas anteriores, pessoal. Na aula passada nós falamos do lançamento, nesse caso, desculpa, da queda livre. Então nesta aula nós teremos continuidade falando do lançamento vertical. Como o próprio nome diz, o lançamento nesse caso é vertical. Aqui lança-se o corpo. Enquanto que na aula passada, queda livre, o corpo somente é largado do topo, nesse caso. Primeiro dizer de que lançamento vertical é um tipo de movimento retiliniformemente retardado. Então, eu descrever aqui é um M, R, U, V. É um tipo de movimento retiliniformemente variado, nesse caso. Mas só que ele se encaixa ao movimento retiliniformemente retardado. Ele é um M, R, U, R. Isto por quê? Porque a velocidade diminui ao decorrer do tempo. Como podemos observar nesse caso. Lançamos uma certa partícula deste ponto com uma velocidade V0 maior, nesse caso, que zero. Ao decorrer do tempo, a velocidade diminui até que a velocidade final seja zero. A velocidade no centro, posso dizer que a velocidade C, velocidade no centro, é menor que o V0. Porque este aqui é o ponto de lançamento, é o ponto na qual a velocidade ainda é máxima. Aqui a velocidade é nula, como podemos observar. Então, prosseguindo na parte das equações, nesse caso, a parte das equações, é de começar primeiro com a equação da aceleração. A equação da aceleração. Aqui, a partícula, por ela estar livre, nesse caso, está sujeita a uma aceleração gravitacional, aceleração de gravidade. Esta partícula ela é lançada no sentido contrário à nossa gravidade, que já é conhecida. A nossa gravidade é esta aqui, G. Um vetor que aponta para baixo. Por a partícula se mover-se a um sentido, nesse caso, contrário à gravidade, este G vai carregar o sinal negativo. Então, chegamos à conclusão de que G, que é um vetor, neste caso, é igual à variação da velocidade a dividir por ΔT. Repara que se eu, ao subtrair esse V final, por exemplo, subtrair V final com V0, o sinal será negativo do G. O G vai carregar o sinal negativo. No sistema internacional, a unidade da velocidade, nós sabemos de que é metros por segundo. Do tempo é segundos. Metro por segundo sobre segundo vai me dar metro por segundo quadrado. Em termos numéricos, posso colocar 1 metro por segundo quadrado. Essa é que é a unidade da aceleração de gravidade. Ela é constante, nós já sabemos de que vale 9,8 metros por segundo quadrado, que é aproximado a 10 metros por segundo quadrado, neste caso. Agora vamos numa outra equação, que é a equação da velocidade em função do tempo. Então, temos que pegar esta equação, pessoal, isolamos o V final, nesse caso, para termos em função do tempo. Então, ficamos com ΔV é igual a G. Posso tirar esses vetores, não tem problema. Vezes o ΔT. Isto equivale a dizer que V final é igual a G vezes, considerando o tempo inicial igual a zero, porque esse T é igual a T final menos o T0. Neste caso, posso colocar o T inicial, eu disse que é zero. Era menos o V0, lá quando passa por aqui, fica mais V0. Então, esta aqui é a equação horária da velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Esta equação não nos é estranha nesse caso. Essa equação aqui não nos é estranha.
Mas, como eu disse, esse G vai se carregar no sinal negativo. Coloco menos aqui, devido a esta variação que foi dita anteriormente. Podemos prosseguir agora para uma outra equação, que é a equação do xt. HT, prefiro HT, porque estamos a tratar aqui de altura neste caso. HT. Então, o HT, nós sabemos que é uma função do segundo grau. Sendo uma função de segundo grau já conhecida, nesse caso, no movimento retorno uniformemente retardado, posso escrever logo ela aqui. É de ficar com o HT igual ao H0, que é a altura inicial em que esta partícula foi lançada para cima, mais V0 vezes o T, menos, sentido contrário, como eu disse, 1 sobre 2 vezes o GT quadrado. Esta aqui é a expressão da altura em função do tempo para o MRUV, que é o lançamento vertical, nesse caso, que está sendo tratado aqui. Então, dando continuidade a uma outra parte, na qual já vamos falar dos gráficos, nesse caso. Esses aqui são os gráficos. Do lançamento vertical. Só para uma simplificação, evitar escrever muito. Então, como é que ficam os gráficos? É de começar primeiro com o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo, vamos colocar VT, podemos colocar inicialmente a função é GT mais o V0. Então, é esta expressão aí. O gráfico fica assim. Então, temos o T aqui em segundos. Aqui temos o V em metros por segundo. Então, o gráfico será decrescente. Este aqui, um gráfico bonitinho que eu fiz aqui. Então, prosseguindo agora, podemos construir o gráfico do XT ou do HT, nesse caso. HT é mais preferível do que XT, nesse caso. Vamos inicialmente escrever a função horária H igual a H0 mais o V0 vezes o T menos o 1 sobre 2, o GT ao quadrado. Então, é uma função do segundo grau. Sendo uma função do segundo grau, eu tenho que construir aqui o meu gráfico da função do segundo grau. Sabemos disso, do que é uma parábola. Temos o T em segundos, temos o H em metros. Então, o gráfico vai ser mais ou menos assim. Considerando que a altura inicial é zero em alguns casos. A altura inicial é zero, mas podem existir casos em que essa altura inicial pode não ser zero. Este aqui pode ser um certo valor, nesse caso, diferente de zero. Meu último ponto, posso escrever a equação, em construir o gráfico do GT. O gráfico do GT é um gráfico também bem simples. Nesse caso, G é igual a variação de V sobre delta T. Não é praticamente uma função isso, porque esse G é uma constante, este aqui. Então, temos o tempo em segundos. Temos o G. A parte que nos interessa é a negativa, nesse caso. A parte negativa. Deixa-me agitar para que possamos ver. Então, tenho o meu menos G, que é essa parte aqui. O gráfico vai ser este aqui. O gráfico vai ser esse aqui. Então, para queda livre, o gráfico será na parte de cima, neste caso. O gráfico será na parte de cima. Visto que é queda livre. O G é uma constante. Então, é tudo por hoje.
voltamos à próxima aula. Nesse caso, voltamos à próxima aula. E espero que tenham compreendido. Obrigado.